Olá, meus irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês nesse momento em que vamos meditar a palavra do Senhor. Eu fui convidada pelos servos do grupo Nossa Senhora dos Prazeres e vocês não me conhecem, mas Deus ele tem caminhos que são insondáveis, não é verdade? E Ele nos leva por onde Ele quer, sem que a gente antes saiba daquilo que Ele deseja. Então, para mim é um prazer. Eu sou Silmara, eu sou coordenadora da Renovação Carismática aqui de Itabirito e também serva do grupo de oração Espírito Santo. Caminhando, buscando viver a santidade de vida que o Senhor nos pede e especialmente nesse tempo buscando uma maior intimidade com o Senhor através de mergulhar nas águas profundas que Ele mesmo nos pede para mergulhar. Então hoje nós vamos meditar sobre a palavra que é viva, a palavra que é luz para o nosso caminhar e que nos dá a certeza de que nós devemos sempre beber desta fonte. No meio desse mundo tão conturbado que estamos vivendo, a palavra do Senhor, a vida em oração, é a certeza de que nós temos um Deus que nos abraça, um Deus que nos sustenta, e é dele que nós devemos beber, dessa fonte verdadeira, um Deus que não deixa se desdizer, um Deus que é fiel. Então eu peço nesse instante que o meu coração e o seu se abram para escutar a palavra de Deus. A palavra de Deus que adentre nos nossos corações, passe pelos nossos ouvidos, mas chegue na profundeza da nossa alma, da minha e da sua. E que por meio dela o Senhor nos fale de acordo com a necessidade que nós hoje sentimos no nosso coração. Que seja um momento de unção, um momento em que o Espírito Santo venha revelar ao meu coração e ao seu o querer de Deus. Por isso eu te convido a silenciar nesse instante, a parar um momento e preparar o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Que o Senhor venha ao nosso encontro e nos dê a graça de que essa palavra caia em nós, em mim e em você, e produza frutos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. E meus irmãos, rezando por vocês e tentando ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesse dia, eu rezei muito, e o Senhor colocou no meu coração a palavra caminhar, a certeza de que Ele caminha conosco. E a palavra que nós vamos meditar, ela fala sobre os discípulos de Emaús, uma palavra que nós já temos ouvido, o costume de ouvir, mas que hoje de modo muito particular, Ele vem falando para nós. É desejo do coração do Senhor que essa palavra chegue até você e chegue até mim. E nós vamos meditar, ela está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, e nós vamos meditar sobre os versículos 13 até os versículos 24. Mas que nós, antes de lermos essa palavra, tentemos visualizar essa passagem dos discípulos caminhando, indo para um lugar, e de repente eles são surpreendidos com a presença de alguém que passa a caminhar com eles, e esse alguém é o nosso Senhor. Então que você nesse instante se sinta
como esses dois que estavam caminhando, que você se coloque a caminhar com eles também nesse instante, para que a palavra de Deus possa nos alcançar. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado, e enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje, o 3º dia em que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não vira. Essas são para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, essa palavra, ela vem de encontro ao nosso coração nesse dia. E o bonito dessa palavra é que os discípulos de Emaús, eles estavam a caminhar. O interessante é que o caminho que eles faziam era um caminho de volta à aldeia de Emaús, uma vez que eles estavam em Jerusalém. E lá em Jerusalém eles presenciaram toda a paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi um momento de sofrimento, com toda certeza. Nos imaginemos lá nesse mesmo lugar, no momento das dores de nosso Senhor. E ao mesmo tempo não tendo a certeza de nada que ia lhe acontecer. Imaginemos nós nessa mesma situação, perdendo aquele que era a nossa referência, o modelo, aquele a quem nós seguíamos de perto e que nele depositávamos todas as nossas esperanças e a certeza da libertação. Aquele que nós havíamos encontrado como o Messias e o Libertador, e estávamos naquele instante o perdendo. Então eu imagino que era assim que estava o coração daqueles discípulos. Haviam perdido aquele mestre, aquele Senhor a quem eles tanto admiravam e a quem eles tanto amavam, e não tinham a certeza de nada. E nesse caminho de volta eles iam conversando sobre justamente isso, creio eu, que estavam conversando sobre aquilo que eles sentiram, aquilo que eles viram, aquilo que eles viveram durante o tempo com o Senhor, fazendo memória e ao mesmo tempo desesperançosos, fazendo o caminho de volta à vida antiga. E nós muitas vezes, meus irmãos, nós sabemos da existência de Jesus na nossa vida, nós o até proclamamos como Senhor e o deixamos fazer parte da nossa vida, porém em alguns momentos, que às vezes são momentos de dores, de angústia, de tristeza, nós às vezes nos deparamos num caminho de retorno ao homem velho, porque por achar muitas vezes que nós não damos conta
de viver aquele momento difícil que toda vida, que toda pessoa vive. Então hoje o Senhor está nos dizendo que apesar dos momentos que nós estamos vivendo no mundo, ou dentro de nossas casas, ou dentro de nós mesmos, o Senhor nos pede para não fazer o caminho de volta, mas para prosseguirmos, para avançarmos e para termos a certeza no nosso coração de que Ele caminha conosco dia a dia ao nosso lado, sempre nos amparando. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqueles discípulos eles faziam um caminho de volta porque estavam sem esperança. Mas eles se esqueceram que naquele dia, aquelas mulheres foram até o sepulcro e viram que o Senhor não estava mais lá. E elas alarmaram aos discípulos, dizendo a eles que o Senhor estava vivo, que elas não o haviam encontrado lá. Mas mesmo sendo alarmados por aquelas mulheres, esses 2 discípulos decidiram fazer o caminho de volta porque eles não tinham prova, eles não tinham a certeza de que Jesus realmente não estava lá e de que ele estava vivo. Eles não acreditaram naquelas mulheres, porque eles não viram, eles não tiveram uma prova. E quantas vezes, meus irmãos, nós precisamos às vezes pedir provas a Deus de que Ele está conosco e de que Ele caminha conosco, de que Ele está vivo. Mas na caminhada de volta para Emaús, aqueles discípulos tiveram ali ao lado deles a presença de Jesus caminhando, fazendo o caminho de volta com eles. E o interessante dessa palavra é justamente isso. Mesmo na descrença deles, Jesus se pôs a caminhar com eles lado a lado. Mesmo sabendo que o coração deles estava entristecido, né? Eles fizeram o caminho de volta e Jesus com eles. E quando Jesus chega até eles, ele pergunta sobre o que eles estavam conversando e pergunta por que o coração deles estava triste. Ou seja, Jesus é aquele Deus presente que se interessa por nós, se interessa pelo aquilo que nós conversamos, por aquilo que nós vivemos, pelas nossas experiências e se interessa acima de tudo sobre o nosso coração, pelo nosso coração. Ele se interessa por aquilo que nós sentimos. Ele se preocupa conosco, assim como ele se preocupou com aqueles discípulos de Emaús. E é um Deus que vem ao nosso encontro e deseja se revelar para cada um de nós, para o meu coração e para o seu. Então nesse dia eu quero trazer para você essa mensagem. O Senhor, Ele quer se revelar para mim e para você em todos os momentos da nossa vida. Sejam eles momentos difíceis ou não, o Senhor, Ele quer se revelar. E o que é se revelar? O Senhor quer se mostrar para mim e para você. Mostrar que Ele está conosco, que Ele se preocupa com tudo aquilo que nós vivemos e principalmente com o nosso coração e os nossos sentimentos. E é desejo do Senhor que nós façamos o caminho de volta, não para a vida velha, mas para o novo que Ele nos traz todos os dias da nossa vida. Aqueles discípulos, eles reconheceram o Senhor depois que o Senhor começou a conversar com eles sobre a história de libertação que Ele mesmo estava revelando para eles no dia a dia, na convivência. O Senhor se mostra para o Senhor através da fração do pão, da partilha, daquele momento em que o Senhor revela para eles a sua presença. E aí eles percebem que Jesus estava com eles, porque o coração deles abrasava enquanto Jesus falava. Assim também, meus irmãos, o Senhor, Ele se revela a nós, se revela por meio da palavra, se revela por meio da Eucaristia, se revela por meio da adoração, se revela por meio da oração, se torna íntimo de nós nesses momentos em que nós devemos buscar, em que nós devemos também ir ao encontro do Senhor. Se Ele vem ao meu encontro, eu também tenho que sentir no meu coração o desejo de estar com Ele. E eu posso dizer isso para vocês, que todas as vezes que eu me dirijo ao Senhor, com o coração desejoso de o encontrar, eu o encontro.
Todas as vezes que eu me dirijo ao Senhor, cheia de vontade de estar com Ele, Ele se faz presente na minha vida. E todas as vezes nos momentos difíceis, nos momentos de dor, de angústia, que eu não tenho a quem recorrer, quando eu recorro ao Senhor, Ele está comigo e vem ao meu encontro e vem ao meu socorro. Então, como os discípulos de Emaús fizeram aquele caminho de novo para Jerusalém, eles foram para o lugar onde o Senhor queria que eles estivessem, que era o lugar onde eles confirmariam que Jesus estava vivo junto com os irmãos. Então, muitas vezes, nós somos tentados a fazer um caminho de volta, não para o lugar onde o Senhor quer, mas para o lugar que o nosso coração quer, porque às vezes o nosso coração está angustiado. Então, que nós tomemos cuidado para não caminhar na direção que o nosso coração nos manda, mas para caminharmos na direção que o Senhor está nos apontando, que o Senhor revela a nós, porque é lá o lugar da graça, porque é lá o lugar onde o Senhor vai se manifestar na nossa vida. Então, meus irmãos, não queiramos fazer um caminho de volta ao pecado, caminho de volta aos nossos desejos, mas busquemos sim fazer o caminho na direção do Senhor, na direção que o Senhor nos aponta. Eu sei que não é fácil, porque nós somos tentados muitas vezes a olhar os nossos desejos, a voltar atrás ao homem velho, a fazer o caminho de volta àquilo que a gente era antes. Mas o Senhor, Ele nos convida a ir para o lugar onde Ele irá se manifestar, o lugar da graça, o lugar onde acontece o Pentecostes perene. E para nós bem vivermos esse tempo de preparação na novena, no tríduo, seja o que for, no próprio dia de Pentecostes, que nós estejamos atentos para escutar a voz do Senhor e Ele nos aponta o caminho. Então que eu e você saibamos, nesse tempo, buscar o Senhor, que nos chama a estar com Ele, presente com Ele. Creia, meu irmão, que o Senhor caminha com você passo a passo do seu lado. Basta você falar: Senhor, eu estou aqui contigo, fala-me. Senhor, eu quero te ouvir, fala-me. Senhor, aponta o caminho, eu quero seguir o teu caminho. E eu posso afirmar com vocês, para vocês, que não há outro caminho. Quando o Senhor nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque Ele é a solução de tudo aquilo que nós estamos vivendo. E se Ele é essa solução, eu e você precisamos o buscar com toda a intensidade do nosso coração. Que eu peço ao Senhor que nesse instante o meu coração e o seu estejam vulneráveis à presença dEle. Que nós não barremos aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Que nós não tenhamos forças para resistir ao amor do Senhor. Que nós não tenhamos forças para resistir a tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nós. Porque a Ele nós devemos dar acesso ao nosso coração, porque o Senhor tudo pode. Então, meus irmãos, um beijo para vocês, um abraço fraterno, e eu peço ao Senhor que derrame sobre nós o Espírito Santo, a luz, a força, a graça, para que eu e você saibamos buscar o Senhor na nossa vida, todos os dias, com intensidade. Então eu convido você a rezar comigo. Vamos rezar, pedir ao Senhor. Eu estou aqui olhando o tempo, para que não possa passar do tempo. Vamos rezar e pedir ao Senhor que Ele derrame sobre nós o Espírito Santo. Senhor, meu Deus de bondade, Deus de amor, a quem nós buscamos e sabemos que é a fonte segura, porque é a verdade, porque é a fonte inesgotável que dura por toda a eternidade, porque é a fonte que não se deixa desdizer, mas é um Deus fiel. Senhor, abrasa o nosso coração nesse instante e faz-nos experimentar como aqueles discípulos a vossa santa presença. Revela-se, Senhor, a nós por meio daquilo que vivemos em nossas casas, em nossas comunidades, nesse momento em que estamos, Senhor, vivendo a igreja doméstica. Revela-nos, Senhor, na nossa oração pessoal, no nosso dia a dia, porque nós temos sede de vós. Estamos desejosos de te encontrar e de ter o coração abastecido pela vossa santa presença. O Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o Deus em que nós confiamos. Por isso derrama sobre nós o vosso Espírito, Senhor,
e faça-nos experimentar a força que vem de vós. Vem, Espírito Santo, preencha o nosso coração. Vem, Espírito Santo, ilumina a nossa vida. Vem, Espírito Santo, fortaleça-nos para que nós sejamos perseverantes no caminhar com o Senhor, na direção em que Ele quer que nós caminhemos. Aponta-nos, Senhor, o vosso caminho. Revela ao nosso coração o vosso desejo de nos encontrar no lugar certo, no momento certo. Dai-nos a graça de dar passo, Senhor, ao seu lado, sabendo que o Senhor está conosco. E nós já te louvamos e nós te agradecemos pela vossa santa presença na nossa vida, pelo Espírito Santo que é a luz que nos ilumina e nos transforma por inteiro. Dai-nos a graça de sermos obedientes à Santa Mãe Igreja. Dai-nos a graça de sermos fiéis àquilo que o Senhor nos pede. E muito obrigada, Senhor, porque nesse tempo em que estamos vivendo, o Senhor nos convida à intimidade contigo. E o Senhor é presente em todos os lugares, o Senhor é onipresente, onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas e sabe tudo de nós e tem nos acompanhado. Por isso, Senhor, louvores e glórias a Ti. Deus seja louvado para todo sempre e abençoe vocês, meus irmãos. Quem sabe um dia nós poderemos nos encontrar, né? Então, até lá, com a graça de Deus. Deus abençoe.